Bom, eu lembro quando meu filho pegou uma intoxicação alimentar e foi no hospital, foi para um hospital. Mas é interessante que, pelo tamanho da cidade, pelos amigos que trabalhavam, nesse ramo, pais de alunos, justamente foi um trabalho que a Catarina já tinha feito de contatos com médicos e que eram os pais, eles deram esse suporte. O próprio nascimento das 2 filhas nesse lugar, que graças a Deus os partos foram relativamente, fáceis, né. Então, foi por causa desse apoio e do trabalho da Catarina em fazer contatos com médicos, com pessoas de capacidade. Quer dizer, como diz, né, Deus dá o frio conforme o cobertor. Quer dizer, não existia um caminho claro, mas existiam pessoas que de repente se, prontificaram, a ajudar e Deus cuidava da gente, yeah. sempre cuidava da gente até quando íamos para os bairros, assim, que tinha muito crime, que tinha isso e aquilo. Fomos junto com os filhos para dar aula de criança, para fazer festa de 19 dias com os barrais que começaram a surgir, não, com o ensino. Nunca, nunca acontecia, nunca aconteceu nada. Até uma vez nos demos conta que realmente eles estavam nos protegendo, gangues de crianças lá, não tocavam em nós, porque sabiam que a gente estava fazendo um trabalho bom para eles, entendeu? Então Hum. ninguém fazia nada. E também a nossa casa não tinha muita segurança, até que uma vez tinha roubo na casa, mas foi o Vizinho, conhecido que empregado de um vizinho, é. um empregado de um vizinho, mas não. Ah, depois, quando saímos de lá, ficamos sabendo que a casa foi roubada, não sei o quê, mas nunca acontecia, só aquela única vez acontecia quando eles sabiam que minha mãe estava visitando com dinheiro americano mas o resto do tempo nada acontecia, nada. Também alguns vizinhos, uma Eu senti a proteção, sabe. Eu acho que somos prometidos proteção como pioneiros, como quando estamos fazendo o ensino. E eu até me dei conta anos depois que eu tivemos esta proteção o tempo todo. e alguns vizinhos também, às vezes a gente recebia pessoas, que a gente chamava dos bairros, vinham na nossa casa e vice-versa. E alguns, uma época, uma outra pessoa teve que ficar lá em casa por questão de viagem, não eram barrais, mas eles ficaram impressionados, esse pessoal veio aqui na tua casa, eles sabe, assim, então essa proteção só a gente só sabe depois que você passa, É. mas também, ó, de novo essa questão prática e a gente deve ter, obviamente, cuidado e confiar em Deus, mas também tomar alguns cuidados Sim, claro. e Tem, que tem até um ditado, né, que um muçulmano conversando com Maomé, e aí, quando o rapaz saiu da entrevista lá com o Maomé, ele foi pegar o camelo dele sumiu. Né? Aí ele falou: Poxa, Maomé, eu conversando com o senhor aqui, falando coisas de Deus e roubaram o meu camelo. Aí ele falou assim: Não, tem que cuidar do camelo, mas tem que amarrar o camelo. Quer dizer, o camelo não estava amarrado, deu É, mole. Eu conto uma história aqui, quer dizer, nós podemos também, nós pioneiros, podemos também usar estratégias de aproximar nossa família das famílias vizinhas. Por exemplo, nós temos um hábito aqui, a gente não conseguiu fazer isso com todo mundo, porque quando nós mudamos para o bairro aqui de Mojimirim que nós moramos, quando a gente comprou a casa e tal, tinha muito poucas casas é um bairro central,
mas no período 25 anos atrás, tinha poucas casas no quarteirão que nós moramos. Mas cada um que construía e morava e mudava, a gente ia lá com flores, dava alguma coisa assim, boas-vindas. Isso era quase que inédito. A vizinha última que mora aqui do lado, quando Verônica e eu fomos lá, levamos um jarrinho de flores e dar as boas-vindas, ela falou: Nossa, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu falei: Agora você não pode falar que nunca viu. Então, quer dizer, é uma forma de aproximar, né? E isso tudo ajuda no futuro. Não que a gente está fazendo isso por interesse, mas no sentido de aproximar mesmo. Minha mãe sempre dizia: Meu filho, vizinho são os parentes mais próximos que nós temos, porque qualquer aperto, antes de já gritar pai e mãe, vai no vizinho, né? E aqui na vizinhança minha é muito engraçado. Quer dizer, é um local assim seguro, mas uns 20 anos atrás, volta e meia tinha algum roubo, tentava arrombar a porta de alguém e tal. E aqui em casa nunca aconteceu isso, né? Até um vizinho que já até mudou daqui, ele falava que falou: Pá, doutor, até desconfiado de você, só a sua casa aqui não é roubada. Falei: Você está achando que eu sou assim com os ladrões, né? Porque assim, as duas casas da frente. As duas casas da frente têm câmeras e uma tem cerca elétrica. A do lado tem cerca elétrica e câmera. A outra tem cerca elétrica. E a nossa não tem nem câmera e nem cerca elétrica. Aí falou assim: Você fica arriscando. Eu falei: Não, isso não é risco, isso é segurança. Porque o ladrão, antes de roubar, ele dá uma verificada na área, né, e tal. Então, ele olha para a casa de vocês, vê cerca elétrica e câmera. Na minha não vê nada. Eu falei: Isso aí não deve ter nada para roubar. Não tem câmera, não tem cerca elétrica, então ele vai roubar de vocês, porque vocês estão todos por aqui. Então, quer dizer, tem muitas situações em que realmente o que Helen e vocês estão mencionando é uma grande verdade. O fato é que a eu gente acho tem uma bem, proteção muito especial. o trabalho continua e a gente continua. Ontem mesmo recebemos um casal que a gente mora no nosso bairro aqui há uns 7 anos e meio. E esse casal, depois de algum tempo, nós entramos em contato com eles através de atividades dos jovens, de grupos de jovens, de pré-jovens, tinha um projeto de serviço. Aí, não, foi um projeto que a Ellen fez antes das conferências. Ela deu workshops de arte e com certos temas barrais. Essas conferências são conferências globais, né? As conferências globais. Mas antes da conferência, então, ela preparou atividades de arte para serem expostas na conferência. E isso atraiu mais gente do que a própria conferência, porque eram várias, em vários lugares. E aí, então, essa senhora, que é artista, assim, né? Aposentada em outro trabalho que ela fazia, mas continua pintando e tal. E aí ela olhou o convite: mas isso é Barrais, só pode ser. Eu já tive amigos de Barrais em 2 países diferentes e tal. Ela é da República Dominicana e tal. Que coisa! Então, aí ontem a gente convidou eles para vir aqui jantar e foi muito gostoso. Então, quer dizer, o trabalho muda. Talvez eu não possa ir de novo começar a minha carreira da aula em Porto Velho ou em Rondônia nas condições atuais de idade ou outros compromissos. Bom, nós moramos aqui porque temos 6 netos. Todos os netos. Sou doido para ser avô. Então, nosso trabalho diário é cuidar desses netos, ajudar nossos filhos, cuidando dos netos, porque eles têm que. Todos têm muito trabalho, eles todos moram aqui no. 2 moram no Triangle, eu te falei, e outra mora em Fayetteville, esta cidade de Meta. É onde tem a base militar. Ajudando, não? Que tem a base militar. Eu acho que estamos chamando. Então, mas não, eu não vou interromper a entrevista. Tá certo. Não, mas eu queria talvez finalizar, eu acho que pelo menos da minha parte, não sei se a Ellen gostaria. Tem muita história para contar, que finalizar, tem muita coisa para conversar.
Vocês começaram a mencionar sobre essa questão de atividades aí na região de vocês, de instituto, de apoiar cidades metas. Isso é muito interessante, porque vocês já contaram como é que vocês foram parar aí, né? Não foi uma coisa super planejada, programada, é uma coisa que foi acontecendo. Eu acho que isso os nossos queridos amigos que estão nos vendo, nos ouvindo, precisa de entender sobre o espírito pioneiro. Muitas vezes não sou eu, não é minha família, com minha esposa, ou eu sozinho, que planejo. São as coisas que vão acontecendo, eu tenho que estar atento a observar essas. Às vezes são oportunidades que surgem, né? São oportunidades que eu não posso. Sérgio Couto falava uma coisa, fazia uma analogia muito interessante. Ele falava que o pioneiro é aquele sujeito que está à beira do rio, esperando pegar uma folha. E a folha vem, passa perto dele. Ele fala: deve vir mais folhas por aí. Eu vou deixar essa folha passar. Então, quando deixa a folhinha passar, pode até ser que venha outra oportunidade, que a folha representa a oportunidade. Mas aquela oportunidade, aquela folha, nunca mais volta. Ela passou. Então, eu acho que nós, Barrais, que queremos continuar servindo a fé, eu acho que nós devemos ficar atentos a essas oportunidades. Então, por isso que eu São digo assim, oportunidades diferentes. oportunidade. Cada fase da vida tem oportunidades diferentes. Não vai ser Olha, nós sempre o mesmo tipo. é, Fala, pode falar. nós quando estávamos em Manaus, a gente estava quieto lá, sossegado, todo lugar. Ó, já morei em Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Manaus. Manaus, 10 anos. Todos esses lugares, exceto Recife. Recife, eu fui para morar 1 ano durante o período que na época era instrutor viajante, né? E eu acabei ficando só 1 ano e meio. Em Fortaleza também, em Belém, que eram projetos bem pontuais, de 6 meses em Fortaleza, 3 meses em Belém. Agora, os outros, Manaus, por exemplo, foi para um projeto de 6 meses para fazer gravação de programa de rádio, que a gente tinha passado por treinamento com o senhor Raul Pavon para escrever Exato. e gravar programa de rádio. E Manaus tinha uma central de programação de rádio. Então, eu fui para lá para ficar 6 meses, fiquei 10 anos. Então, Uau. quer dizer, não tem. Aqui em Mojimirim, vim para ficar 2 anos, servindo ao Comitê Nacional de Ensino como secretário, e eu estou aqui há 30, vai fazer 33 anos. Quer dizer, aqui eu já comprei até sepultura, eu só espero morrer por aqui, porque também se morrer longe não adiantou nada, né? É. Então, quer dizer, cada um desses lugares eu não planejava, sinceramente, sair. Sair por circunstância, né? Então, quando nós estávamos em Manaus, quando nasceu Raul, ele nasceu na conferência, no período aí da conferência em 85, né? E até eu lembro que nós levamos ele na conferência, ele tinha 3 dias de nascido. Aí o Osmar falou assim: você tem que mostrar o menininho na conferência. É o Bahá'í que bateu o recorde. Está no Guinness Book Bahá'í, Osmar Mendes falava, porque é o Bahá'ízinho que mais, com menos idade, participou de uma conferência internacional. 3 dias. Aí eu mostrei o Raul lá, segurei ele assim, mostrei, tipo aquele, o Rei Leão, sabe? Mostrou assim o leãozinho. E aí foi muito interessante. Bom, então aí nós estávamos quietos em Manaus. Estou contando essa história para ilustrar e estimular a memória de vocês sobre outros episódios que vocês passaram. Então, quando nós estávamos em Manaus, a gente não tinha intenção de sair, mas veio carta para todas as assembleias locais falando das metas de pioneiros para cumprir, acho que era o plano de 5 anos. E uma das metas era Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. E aí consultei com Verônica, a gente decidiu oferecer. O pessoal em Manaus queria matar a gente, porque eu, naquele período, eu já lecionava no SENAC como professor durante uns 4 anos, e surgiu um concurso para supervisão. E eu fiz o concurso, passei, fui chamado, e aí, em 3 meses, mais ou menos, eu fui convidado
pela diretora regional a assumir o cargo de direção do SENAC de Manaus, do Centro de Formação Profissional. Então, Manaus passou a ter um jovem num cargo ilustre da cidade, agora esse cara quer ir embora. Então, ele queria colocar por interesse, entendeu? Não é por amor, não, era por interesse. Então, aí, bom, nós levantamos de pioneiro para o Comitê Nacional de Ensino escolher qual a meta que eles desejavam. Mossoró, no Rio Grande do Norte, que a gente estava disposto, ou Juiz de Fora. Eles acharam melhor Juiz de Fora pelo fato de eu ser mineiro e já conhecer, quando Dona Leonora morou lá, e a gente visitava com certa regularidade. Então, eles escolheram Juiz de Fora e nós fomos para Juiz de Fora. Só que, quando nós estávamos indo, planejamos durante um ano para a gente sair com os próprios recursos nossos, sem depender de fundo nacional, para mudança, essas coisas. E aí, fizemos o planejamento. Numa convenção que teve aqui no Soltanier, nós fomos visitar Juiz de Fora, fizemos uma espécie de lista de compras, fomos no supermercado para ver quanto que a gente gastaria se a gente fosse morar lá, e aluguel de apartamento, aluguel de casa, enfim, quanto que a gente precisaria para viver na cidade. Então, nós já sabíamos mais ou menos qual era o custo de vida naquela cidade. E durante um ano a gente planejou ir, mudar com os nossos recursos, e fomos guardando dinheiro. Olha, a gente ganhava assim o suficiente para sobreviver em Manaus, apesar do cargo que eu tinha, e Verônica também trabalhava na Secretaria de Planejamento, mas o dinheiro que a gente tinha por mês era o suficiente para contribuir para o fundo, pagar aluguel, pagar a conta de água, luz, telefone, essas coisas, e sobrar mixaria. Mas nós começamos a ganhar tanto dinheiro. Aliás, quando nós levantamos, eu era professor do SENAC. Na hora que nós levantamos, aí que veio o concurso de supervisor e veio o convite a diretor. Então, nosso salário subiu. Para resumir a história, nós chegamos em Juiz de Fora, aí fomos para Juiz de Fora, mas nós chegamos em Juiz de Fora com recurso, com economia suficiente para que, se a gente ficasse desempregado um ano e meio, a gente teria condição de pagar água, luz, telefone, aluguel, comida e tudo. Mas antes, quando nós estávamos indo para Belo Horizonte, porque a gente ia fazer um trampolinzinho em Belo Horizonte, que nós vendemos todas as coisas em Manaus para comprar outra vez em Juiz de Fora, porque ficava mais barato do que fazer a mudança, né? E aí, quando nós chegamos, nós passamos por São Luís, no Maranhão, eu tenho uma irmã que na época morava lá, então nós ficamos alguns dias lá. Nesse período, a Assembleia Nacional liga para nós, falando que, me lembrando que eu tinha feito faculdade, que eu me especializei em administração, que agora eu tinha experiência na direção do SENAC, se eu tinha esquecido a Escola das Nações. Eu falei que não. Falou, então a Assembleia Nacional gostaria que você consultasse com Verônica a possibilidade de, em vez de ir para Juiz de Fora, vir para Brasília e trabalhar na Escola das Nações. Aquilo para nós era uma coisa muito chocante, porque a gente ficou um ano planejando ir para Juiz de Fora, agora vamos mudar o rumo, né? Resumindo, eu fui a Brasília, consultei lá com Jim, Janine, na época, né? Sue e Jack, que eram os diretores da escola, era o corpo diretor, né? Bom, a conclusão é que a gente ficou em dúvida, porque tanto a proposta de Juiz de Fora era, ao nosso coração, muito querida, porque era uma meta, para cumprir meta de pioneirismo naquele plano, e a Escola das Nações também, que era meio que um sonho nosso, principalmente meu. Bom, chegamos em... Aí a Assembleia Nacional disse, não é que a gente quer que vocês deixem de ir para Juiz de Fora para ir para Brasília, mas vocês decidem, analisem essa possibilidade. A dúvida foi muito grande, a gente ficou durante muito tempo fazendo oração, e um dia decidimos, eu e Verônica sentamos numa mesa, porque no dia seguinte tinha que mandar uma resposta. Sentamos à mesa e fizemos epístola de Armado, fizemos uma sessão ali de orações. E aí decidimos assim, ela escreveria qual cidade que o coração dela pedisse, Brasília ou Juiz de Fora. E eu também. Só que escrever no papel, como se fosse um voto.
porque se um falasse com o outro, um podia influenciar o outro. Aí ele escreveu no papel, depois das orações, eu também escrevi. Quando nós abrimos os papéis, os dois tinham escrito Juiz de Fora. Aí nós Uau. fomos para Juiz de Fora. Então, quer dizer, tem momentos de decisão também do pioneiro que ele tem que literalmente deixar na mão de Deus e seguir o coração dele. E nós fomos muito felizes lá em Juiz de Fora. E ontem, para concluir aqui a minha longa fala, Não, não. ontem nós recebemos um comunicado de Farhad Chayane, Yeah. muito linda, nós ficamos assim, felizes. Verônica ficou com o coração transbordante de alegria. É que eles estavam fazendo atividade de ensino numa escola lá em Juiz de Fora. Farhad, Sibeli, os barragens lá de Lúcia. Você. E era uma escola muito modesta, muito pobrezinha, e que tinha um setor, ou tinha algumas salas que cuidava de crianças especiais, crianças com dificuldade física, neurológica, enfim. E aí, depois deles terem. Era para dar palestra na escola, fazer atividades de ensino na escola. Quando eles estavam saindo, uma professora de mais ou menos 45 anos falou: Olha, eu vi Bahá'í aí, eu conheço a fé Bahá'í. Aí Rafa Rato falou: Mas de onde você conhece a fé Bahá'í? Falei: Eu morei num bairro chamado Mundo Novo, em Juiz de Fora, aqui em Juiz de Fora, quer dizer, ele falando de lá, né? E eu tinha uma aula para criança com uma professora que eu adorava. E era uma casa que tinha uma escada que a gente descia, e era a Verônica que era professora de aula para criança. Aí eles Uau. perguntaram: Mas você lembra de alguma coisa que você aprendeu? Ela foi e cantou uma musiquinha lá que ela tinha aprendido, aquela que eu daria sua vida por Barral lá. Uau. Então, quer dizer, imagina, 45 anos a moça tem, 45 anos ela tem, então ela devia ter o quê? Tinha uns 6 anos. Ele relata que ela tinha uns 6 anos. Eu devo estar esquecendo de algum pedacinho da história, mas essencialmente é isso. Então você vê que o que vocês plantaram em Rondônia, em Porto Yeah. Velho, ou por onde vocês passaram e onde vocês estão, eu garanto isso, baseado nas Escrituras, que nada que a gente faz é em vão. Tudo que a gente planta vai dar fruto, Yeah. alguém vai colher. Talvez não nós, porque tem Yeah. alguns que é bom para plantar, outros que são bons para colher, né? Yeah. Então, Mas é assim, isso, eu acho que sempre essas histórias continuam, a gente sempre tem essas conexões, a própria Juiz de Fora, eu sempre que eu vou ao Brasil, eu fico normalmente no Rio, onde mora a minha irmã, e como o Juiz de Fora é poucas horas de lá, eu sempre faço essa visita. Também o Farhad, durante muito tempo, ele tinha um, ah, consultório. o escritório no Rio de Janeiro, bem próximo onde a minha irmã mora, no Leblon, ele tinha ali em Copacabana. Mas eu tive a oportunidade, as 2 últimas vezes, visitar Juiz de Fora, e principalmente estar com o Hussein, que é muito ativo, a esposa dele, a Ellen, e assim, visitar amigos deles, participar de lives com os amigos. Então, eu tenho. É muito bonito o trabalho que eles fazem em Juiz de Fora, e também o exemplo, né, da Cibele e do Farhad, já com uma certa idade, continuam fazendo atividades e tem uma pequena sede no escritório, essas coisas assim, próximos. E É, eu acho que essa é a nossa mensagem. A gente está continuando sendo pioneiro no próprio bairro, numa cidade onde tem muitas atividades, não só a cidade, a região toda, né? E graças a Barraulá houve recursos para ter um instituto que a Assembleia Nacional comprou, assim, bem perto, 5 minutos de casa, puxa, que um lugar, beleza. durante a pandemia, que foi assim como se diz, uma barbada, né? Em termos do custo e do valor real, mas por causa da pandemia, porque era uma coisa instituições que estão com problema financeiro, então a Assembleia Nacional adquiriu, e como a Assembleia Nacional dos Estados Unidos às vezes faz isso também com outras sedes nacionais. Uma época eu era tesoureiro local,
e falando com o tesoureiro nacional, disse: a Casa de Justiça às vezes liga, diz, olha, tem um lugar, não sei aonde, uma barbada, a gente quer o dinheiro amanhã. E aí eles se movimentam assim, pegam o dinheiro daqui, pegam dali e compram a sede, sei lá, na Lituânia, sede nacional. E são essas coisas. Hoje esses prédios valem 20 vezes mais, está entendendo? Então essas oportunidades, essa folha, né, que o Sérgio Couto falou, surge também em vários níveis da nossa vida, tanto da arte como da vida familiar, da vida profissional, sempre presente. Vocês lembram, assim, tanto em qualquer lugar que vocês viveram, em Porto Velho ou aí nos Estados Unidos, alguma assim declaração, alguém que conheceu a fé, que foi uma história assim que vocês não esquecem, porque sempre tem, né? Sempre, sempre tem. A gente trabalhou muito com esse trabalho, com a questão do aprofundamento e confirmação, e sempre, normalmente ligado a famílias, né? Então tem uma história da família da Dona Cleonice, que volta e meia a gente escuta, ela continua participando, mas agora através do telefone dela e participa das orações em Rio Branco. Ela está em Porto Velho, mas Está no quer Acre. dizer, as orações são no Acre, através do Zoom, reunião de Zoom, mas pelo telefone. Quer dizer, numa época que eram famílias com tremenda dificuldade de não ter recursos em casa e às vezes questão de mudança e problemas sérios assim, na família, com filhos, esposo e tal, que faleceu. E todas essas coisas eles passaram, mas sempre tinha uma atenção especial a essa família, e eram as crianças que traziam os pais. Eles queriam aula para crianças e traziam, e durante muito tempo a gente deu essa atenção, e depois continuou com outros pioneiros que foram. Mas eu estou com a crença que muito do trabalho de ensino e pioneirismo é essa questão do trabalho em conjunto, sabe? A gente faz uma parte, tem outro que faz uma outra, mais adiante alguém faz outra. E ontem mesmo nós estávamos no Instituto Bahá'í, tinha essa questão do núcleo de ensino, né? Que é formado por uma família, um indivíduo, ou duas famílias, ou dois amigos, tomam metas com a guia da Casa de Justiça, com metas e conscientemente começam a visitar pessoas, envolver elas em atividades cada vez mais próximas da fé. Então, isso tem acontecido ao longo do tempo, mesmo aqui, que tem muito trabalho de instituto, era um período muito difícil de pessoas aceitarem a fé. Aí uma moça do Vietnã, ela morava junto, ela temporariamente veio estudar aqui na Carolina do Norte, na universidade. E temporariamente ela era colega de uma Bahá'í da Bahia, que veio para cá para fazer um tipo de um estágio como enfermeira. E aí ficaram amigas, e ela convidou essa moça para vir para as reuniões. Então, depois, mais tarde, ela participou do estudo de círculo de estudo com meu filho, Luiz, e depois passou de outra coisa. E outros Bahá'ís recebiam ela, porque ela estudava aqui em Washington, porque ela era do governo do Vietnã. Então, quer dizer, foi um trabalho com muitas mãos. Eu acho que a gente também tem que saber aprender, se engajar nesse trabalho conjunto de levantar essas almas, levantar e confirmar essas almas. Conta do Carlos Augusto. O Carlos Augusto é outro Bahá'í de Porto Velho, que continua sempre, de alguma maneira, em contato com a fé. Mas eu sempre chamava ele, na época do Carlos católico, porque a gente conhecia uns 3 e tinha que identificar de alguma forma, e chamava ele de Carlos católico. Então, quando saímos de Porto Velho,
E era muito atraído da fé, mas não sei se era confirmado Bahá'í, sabe? Ele gostava muito, assistiu reunião, a gente visitava, tal, muito, mas só 40 anos depois. Agora, conta o que é. Não, com o Zoom, as reuniões de Zoom, que ele começou a participar de algumas reuniões na pandemia, né? Yeah. Mas uma coisa engraçada sobre o Carlos, talvez voltando ao passado, muitas dessas pessoas que moravam em Porto Velho não tinham outras formas de estudo senão a Igreja Católica e a formação. E eles faziam escolas para a formação de sacerdotes, mas muitos não seguiam a carreira de sacerdote e ficavam como professores ou como. Então, ele sempre tem essa ligação com a Igreja Católica, que a gente sempre respeitou, mas às vezes também era difícil ter uma confirmação maior na fé, porque não tínhamos uma comunidade atuante todo o tempo, com opções além da gente mesmo. Então, era um trabalho difícil, mas ele sempre reconheceu o poder da fé. E uma ocasião, falando em diretor de escola, ele tinha uma formação, como eu disse, limitada, que era no tempo que Porto Velho não existia nada ao redor, só o Exército e a Igreja Católica, como fonte de recursos vindos de fora. Então, ele foi professor, normalmente professor de religião, ou de geografia, ou de sociologia, nas escolas públicas, que são as que pagam o salário, as outras não. Então, ele é professor, muitos anos e tal. Mas aí, uma vez, ele foi convidado para ser vice-diretor de uma escola. E ele estava muito relutante, porque, normalmente, outras pessoas têm curso no Sul, ou muitos vieram do Nordeste, com cursos de professores e tal, e com experiência. Aí ele veio lá em casa, o que eu devo fazer? Eu já não sabia mais o que falar para ele, porque sempre vinha essa questão, eu não sei isso, não sei aquilo. Aí eu peguei uma oração, vamos fazer essa oração. E eu não falei nada, não disse, faz isso, faz aquilo, conversa que eu não sei. Eu só disse oração. Aí ele saiu assim com uma determinação, eu vou ser vice-diretor. E ele foi vice-diretor dessa escola, mas também era numa época que a gente já estava próximo à saída e não me lembro dos detalhes, mas ele continuou dando aula, ele fez mestrado. Não, mas ele fez contato com a gente anos depois. Porque quando fomos para os Estados Unidos, muita gente no Brasil não tinha computador, internet, essas coisas. Então, passaram muitos anos até que as pessoas no Brasil tinham esses recursos, até uma pessoa como Carlos Augusto, morando num lugar onde esses serviços são, até hoje, um pouco precários, não? Ele conseguiu. Mas ele conseguiu contatar a gente pelo FaceTime, Facebook e FaceTime e tal. WhatsApp. E dizia, onde estão os Bahá'ís? Onde estão? Eu tenho que falar para ela ter mais calma em relação a isso, porque ele está sempre pedindo onde estão os Bahá'ís, se tem Bahá'ís em tal lugar. Ele descobre alguns Bahá'ís que a gente não sabe também. Agora é confirmado como Bahá'í. Vocês têm que falar para ele que a melhor maneira de descobrir onde tem Bahá'ís é ensinar a fé Bahá'í. Falando da fé. Vai falar da fé que vai descobrir. Como o caso que o Farhad acabou de relatar lá em Juiz de Fora, né? Foram falar da fé, encontrou uma menina que conhecia a fé. Mas nesses movimentos de vocês, nessas idas e vindas de um lugar para o outro, eu sempre, quando eu mencionei a questão de que a gente está sempre plantando e sempre vai frutificar, apesar de, como Jesus falou, que algumas sementes caem na pedra, né? E aí aquela ali vai secar. Mas a gente tem que preocupar em semear, né? De onde ela vai cair é Deus que sabe. Mas nesse semear, outro dia conversando, não lembro com quem,
eu lembrei daquela analogia, não analogia, de um fato, né? Que é o plantio de bambu. O bambu, quando ele é plantado, ele aparentemente, o cara plantou o bambu lá, um pé de bambu, não deu em nada, passou meses, nem um brotinho, anos, nem um brotinho. Aí o cara, quer dizer, hoje se sabe, né, que o bambu passa durante 4 anos crescendo para baixo. Ele cria raízes durante 4 anos. Imagina a paciência do plantador de bambu. Fica 4 anos o bambu crescendo para baixo, para depois ele aparecer uma folhinha ali, verdinha ali. Mas também a gente sabe, depois que o bambu cresceu, para derrubar o bambu, vento quase nenhum derruba, porque ele tem 4 anos de construção de raiz para baixo. Então, muitas vezes, as comunidades barrais são esses plantios de bambu. Aparentemente não deu em nada, aparentemente não frutificou, aparentemente não tem nenhum brotinho aparecendo, e, de repente, a coisa. Então, para o Carlos Augusto, né, lá de Porto Velho, tem que falar para ele: Carlos Augusto, sai falando da Fé Bahá'í, manda material para ele, sai falando da Fé Bahá'í, que você vai encontrar um monte de barrais. E aqueles que não são... Mandamos o livro 1, né? Ele queria fazer o livro 1 com umas pessoas lá, com a família e tal. Ele conseguiu o livro 1? Conseguiu, não, nós entramos, na época, fizemos o livro 1 via Zoom, terminamos com... Foi em São Paulo, e a pessoa do Instituto de São Paulo, ela mandou para ele pelo correio. Então, também entramos em contato com o pessoal de Manaus e de Rio Branco. Então, existe essa possibilidade de contato, que agora depende tanto dele, mas também das pessoas. Mas houveram um feedback. Então, nesse aspecto, a gente fez o nosso dever de casa, vamos dizer assim. Mas continua. Porque para fazer livro 1 com ele no internet daqui não dava certo, porque a conexão era ruim. Então. Mas com São Paulo, não é Bahá'í também, um artista amigo nosso, a esposa dele é Bahá'í, mas ele fez com a gente, e ela faz também vários livros, mas com o pessoal de São Paulo, onde ela está mais integrada, cidade de São Paulo. O ideal seria realizar um instituto presencialmente, né? Porque tem os períodos, tem as atividades de serviço e tal, mas quando não tem possibilidade, claro que eu acho que virtualmente é melhor do que nada. Exato. Foi também na época da pandemia. A pandemia, né? A gente foi treinado virtualmente, e a gente fazia aqui. Nós fomos. Mas então tá, Carlos. Não, na época da pandemia, você está falando da época da pandemia, vocês estão doidos para terminar e eu estou doido para ter mais histórias, né? Não, exato, não. Porque o telefone tocou 2 vezes. Tranquilo. O salário é bom, pode ficar tranquilo que o Pix depositado lá no céu para vocês é poderoso. É grande. Não, mas eu só queria mencionar isso. Na época antes da pandemia, a gente realizava atividade chamada de orientação a pioneiros, onde a gente levantava, convidava pessoas e tal, e fazia um treinamento. A Assembleia Nacional constituiu uma espécie de comitê, que até o conselheiro Pejman fazia parte, um outro membro da Assembleia Nacional e outros amigos. Então, nós levantávamos o pessoal, programávamos o treinamento, aplicávamos o treinamento, era maravilhoso. Aí veio a pandemia. Aí nós continuamos esse treinamento virtualmente. O resultado não foi igual, mas foi muito bom. Passamos a realizar reuniões devocionais quinzenalmente, tinha uma audiência bem grande. Enfim, quando não tem com cão, caça com gato, né? Não é com quem, como é que é? Quando não tem cão, caça como um gato. Não é caça com gato, porque gato não caça, né? Mas, enfim. Eu queria só, então, para a gente encerrar, vocês falarem para esses nossos queridos espectadores que estão assim desejosos de sair com pioneiro, mas depois de ouvir tantas histórias maravilhosas de vocês,
fala, puxa vida, eu gostaria de ter a coragem, eu gostaria de ter a visão da Helen, que quer ver um pouquinho de chão, eu queria ser como o Jair, não importa o chão, eu vou. Quer dizer, eu queria ter esse equilíbrio desse casal, porque isso é um equilíbrio. Um tem um pouco mais de pé no chão e o outro não tem nem chão. Mas os dois juntos formam um casal maravilhoso, né? Então, que conselho vocês dariam para essa gente que está desejosa de sair como pioneiro, mas está faltando talvez aquele empurrãozinho? O que vocês diriam? Helen, depois Jair. Eu acho que escutar este podcast, Ah, né? Que é as experiências do passado e do presente, né? Das pessoas que estão no meio deste trabalho de pioneirismo, que agora é um espírito, não é só tem que sair de um outro país. Pode sair para um outro país, mas também é sair para onde é a necessidade chama. As pessoas precisam ouvir da fé. E agora é saber do processo de instituto, porque para onde você vai ensinar, você precisa saber do processo de instituto, ser bem treinado nisso, não? Ser treinado no processo de instituto. E aqui, inclusive, você fala desses métodos de orientação de pioneiros. Aqui também, além da orientação, alguns pioneiros passam algum tempo aqui. Então, recentemente veio um casal que estava indo para o Alasca, imagina sair da Flórida e ir para o Alasca, e eles passaram mais de um mês aqui visitando famílias, participando de aula de criança, conversando com os pais que têm os filhos de aula para as crianças, que eram refugiados do Paquistão. Imagina, era uma salada, era uma mistura, mas essa prática, a Assembleia Nacional, com orientação da Casa de Justiça, está fazendo muito isso, sabe? A parte que a pessoa tem que ter, chega num lugar, vou fazer qualquer coisa. Eu acho que é ótimo, a gente planta sementes, não tem dúvida. Mas agora ele aprende a plantar sementes e ver o processo e usa os materiais corretos para pessoas recém-entradas na fé poderem se confirmar. E eu acho que isso é uma bênção que Bahá'u'lláh deu para nós, quer dizer, a continuidade da aliança, né? Que a justiça tem isso e sabe como liberar essas forças espirituais, treinar as pessoas de paciência. É diferente, a questão cultural é diferente hoje, a maneira como as pessoas se expressam quando aceitam uma nova religião, não é uma coisa assim que de repente o mundo vira de cabeça para baixo, como aconteceu com algumas das nossas famílias, você sabe disso, né? é. Não sei se na tua, principalmente, mas eu conheço alguns amigos de Belo Horizonte que falam: minha vida virou de cabeça para baixo. O pessoal não podia nem ouvir falar da fé Bahá'í, porque era uma coisa exclusiva, assim, né? Mas hoje em dia existe essa mesma transformação dentro dos próprios lares, envolvendo os pais, os irmãos, os tios, cada um no seu nível, cada um na sua maneira. Eu acho que é isso que a gente tem que... Quando saímos de pioneiro há muitos anos, não tivemos a cultura que tem agora. Isso. E então, como eu te falei, quando dava aula de criança, você virava de qualquer jeito, pegava daqui para lá. E então, quando eu estava acostumada com isso, quando veio um Bahá'í morar em Porto Velho, e era treinada em aula de criança, pelo Ruhi. Amélia, doutora Você Amélia. tem que... ela falou para mim, você tem que usar este programa de Ruhi agora. Falei, que? Eu não preciso. Há muitos anos eu tenho o meu jeito, eu faço assim, eu incorporo artes, e não precisa ser aula de... Mas ela foi me treinando e eu vi e o valor disso, não? Que agora era sistemático, que as crianças iam fazer progresso
pelo programa, sabe, que era muito importante também, principalmente todos esses novos barrais que ensinamos, não tivemos uma maneira de consolidar, que era sistemático. E quando, no início, esses livrinhos de Ruhi eram livrinhos. Papel jornal. Papel jornal de livrinho. Verde, azul. Esses livrinhos de aprofundamento. E era tão importante quando começamos a fazer com os barrais. Era tão importante, não? De ter esse... Tem alguém na porta. Só um minuto. Eu acho que é um trabalhador que está pintando. Vamos assim, dar um intervalinho só para você concluir isso e a gente já encerra. Não tem problema quando o Jairo voltar. Mas é isso mesmo que você está falando. Agora, a gente tem sempre que lembrar que tudo isso é uma evolução, né? Foi interrompido. Because it's something for the kids. I don't know. Oh, ok. Vamos. Cadê Jairo? Estamos sempre sendo chamados pelos causa dos netos. Tudo bem. Ok. Bem, vocês estavam falando sobre a questão daqueles que desejam se levantar como pioneiro, né? Jairo estava falando, desculpe, eu interrompi. Exato. Não, e que tem sempre esse equilíbrio, né, de oportunidades, mas a gente sabe que agora, como a Ellen falou, que nós temos a guia e a experiência acumulada da comunidade Bahá'í, através da guia da Casa de Justiça, da aliança poderosa que Baha'u'lláh deixou para a gente. Sem dúvida. Que não estamos sozinhos nessa empreitada, não só do mundo espiritual, ou de coisas incríveis e confirmações que a gente recebe através da vida, mas coisas práticas de ter métodos definidos, tem instituições que dão apoio, tem instituições maduras também contam com essa experiência acumulada, não só desses indivíduos e pioneiros. É uma fase também da humanidade que as pessoas têm confiança mais nesses pequenos grupos, nesses pequenos reuniões, do que grandes instituições, grandes igrejas, pessoas altamente carismáticas que, de repente, chegam no lugar e fica todo mundo tremendo e muda a vida das pessoas. Eu acho que as mudanças estão ocorrendo de uma maneira mais sutis, mas tem uma questão mais permanente dentro das pessoas. Existem muita gente que é contra a religião hoje em dia, principalmente a religião organizada. Ontem mesmo esse casal veio aqui, eles... Assim, eu gosto de espiritualidade, não de religião. Pois é. Então, a gente vai falando aos poucos dos princípios da fé, ou convidando para atividades onde eles se sintam confortáveis, não sem fazer pressão, sem isso, Verdade. Sem aquilo. Mas as pessoas vão se aproximando, e quando ingressam, e quando participam, já estão participando, sabe? Sem esse peso de batismo, ou de conversão, ou de mudar totalmente de vida. Eu acho que o momento que estamos vivendo está trazendo muitas oportunidades, diferente do tempo que nós, quando fomos para Porto Velho, ou a Ellen foi para o México. É isso mesmo. Eu acho que todos aqueles que desejam servir como pioneiros, como nós já dissemos, pode servir na sua própria cidade, num bairro, numa vizinhança diferente, apoiando outras atividades. Mas uma coisa que nenhum de nós pode realmente negligenciar, esquecer, é que tudo é uma evolução e é permanente. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando a gente conheceu a fé Bahá'í, se tornou Bahá'í, o mundo era a realidade era outra, diferentemente do que nós hoje vivemos, né? Então, a gente tem que os jovens respeitar aquelas experiências
que nós, de outras gerações, participamos, contribuímos para chegar no ponto que está hoje. E nós, daquela outra geração, respeitar os jovens hoje, que são com características diferentes, né? Mas Sim. o fato é que tudo é realmente aproveitado, nada é para sempre, tudo é uma evolução. O que não evolui já morreu. Tudo que é vivo é evolutivo, tudo que é vivo é crescente, né? E Exato. vocês, olha, estão de parabéns. Eu quero aqui mais uma vez agradecer de coração o aceite de vocês e contar e compartilhar conosco essas experiências maravilhosas que vocês viveram e vivem. E, se Deus quiser, viverão ainda por muito tempo, né? Mas, como no começo, né? Está nas mãos de Deus, não? Só Deus sabe. Mas Como tá no bom, começo, obrigado. no começo nós não apresentamos os nossos queridos ilustres convidados. Nós também não despedimos. Então, quem despede dos nossos espectadores desse Uma Graça de Podcast são vocês. Mas eu quero agradecer aqui a todos que estão nos assistindo, aqueles que se inscreveram no canal, que ajuda muito, aqueles que não se inscreveram, se inscrevam, compartilhe com outros amigos, principalmente o pessoal da comunidade Bahá'í, contribuir com esse programa de ensino que está registrando experiências maravilhosas como a de hoje, de Jairo e Helen. Então, compartilhem, informe os amigos, dá o joinha quando estiver assistindo, e isso faz com que o programa cresça e permaneça, né? Então, o microfone, mais uma vez, é de vocês para as despedidas. E obrigada pela grande oportunidade, é uma benção, realmente. Eu também agradeço, é uma oportunidade. Participem também do projeto Uma Graça de Podcast. E muito interessante a gente poder refletir sobre as coisas que nós fizemos e também ajudar outros nesse processo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, Padinha. Beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus. Sucesso aí nas atividades. Você também. Você também. Obrigado. Bye, bye. Tchau. Bye.